Estamos aqui hoje com o presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, António Pires de Lima, que acumula estas funções com este CEO da Brisa. Uma entrevista sobre como as empresas estão a fazer o seu caminho para a sustentabilidade, as dificuldades e soluções e, claro, o peso da conjuntura atual neste caminho. Nesta conversa, a igualdade de género ganha também algum protagonismo, já que o BCSD estudou como tem evoluído esta realidade nas empresas portuguesas. Fique connosco. Estamos aqui a recebê-lo na qualidade de presidente do BCSD, que tem a missão de ajudar as empresas a serem mais sustentáveis. Inclusivamente, lançaram recentemente uma ferramenta para fazerem um autodiagnóstico do seu grau de sustentabilidade. E então começava por lhe perguntar das avaliações que já foram feitas, se já conseguem ter uma percepção do grau de maturidade das empresas portuguesas em termos de sustentabilidade. É uma preocupação crescente das empresas portuguesas. Basta ver que o número de associados do BCSD quase que dobrou nos últimos 4 anos, apesar da crise do Covid e de outras crises que estamos a viver. O tema da sustentabilidade ganhou centralidade nas preocupações das empresas. Dito isto, nomeadamente nas pequenas e médias empresas, ainda é um desafio grande perceber como fazer, como se organizarem para darem resposta a este desafio. Nomeadamente agora que se antevém, ao nível do reporte da taxonomia, grandes exigências a partir de 26, 27 e que chegarão também às pequenas e médias empresas ao longo desta década. Portanto, em resumo, é um tema central, cada vez mais central, na vida das empresas. Há uma consciência ambiental e social muito diferente no tecido empresarial português do que aquilo que acontecia há 10 ou há 20 anos atrás. Mas para muitas empresas, pequenas, médias e às vezes também para as grandes empresas, é ainda um desafio perceber que metas definir, que objetivos definir e como se organizarem para depois darem resposta a esses desafios. Portanto, em termos de maturidade, não estarão ainda tão avançadas em média, mas estão a dar passos convictos nesse caminho. É mais ou menos este o ponto de situação? Há uma diversidade muito grande, isto é, para as grandes empresas, para as empresas que estão cotadas, seja porque têm uma parte do seu capital disperso ou porque têm obrigações, há já um nível de exigência que obriga a respostas e a uma maturidade das organizações diferentes. Empresas com acionistas internacionais, também pela própria exigência dos acionistas ou dos credores, têm tido necessidade de fazer este caminho de uma forma mais acelerada e mais rápida. Portanto, eu diria que há uma grande diversidade de realidades. O nível de maturidade é provavelmente maior nas empresas que estão expostas a mercados internacionais ou nas maiores empresas. Diz que isso tem muito a ver com as novas exigências de reporte e até provavelmente com a taxonomia da União Europeia. Isto tem sido um dos maiores desafios para as empresas. Têm tido muitos pedidos de ajuda no sentido de se prepararem para estas novas exigências? É uma das principais preocupações, nomeadamente quando fazemos inquérito ao universo das empresas que constituem o BCSD, ou daquelas que pensam poder vir a participar no BCSD, sentimos que, por exemplo, uma ferramenta que criamos, um kit de primeiro passo, de primeiro acesso a políticas de ESG, a uma organização de ESG dentro de casa, é uma das ferramentas mais procuradas. As necessidades de certificação, que muitas vezes são exigidas quando uma empresa quer exportar, se quer internacionalizar, é outro tema muito premente na vida das empresas. O reporting,
O reporting está a evoluir de um reporting basicamente financeiro para um reporting integrado, onde temos de dar resposta às necessidades de diferentes stakeholders e não só dos nossos acionistas ou credores. E, portanto, tudo isto é um mundo novo, mais complexo, mais exigente do ponto de vista de capacidade de resposta das empresas, e isso explica também, do meu ponto de vista, para além da consciência ambiental e social, o facto do BCSD, enquanto organização, estar a crescer de uma forma tão significativa. Mas então as empresas terão capacidade para dar resposta a esses novos desafios? As empresas terão de se preparar para dar resposta, isto não é automático. No BCSD, estamos preparados para ajudar as empresas neste caminho. Nós queremos transformar as empresas em benefício da vida das pessoas e do nosso planeta. É esse o nosso propósito. E temos vindo a organizar-nos no BCSD, nas mais diversas áreas, para estar ao lado das empresas neste curso, para ajudar as empresas nesta transformação e nas várias exigências que este caminho pressupõe. Tem sido difícil, de qualquer forma? É um caminho muito exigente. Repare, em primeiro lugar, as metas que temos traçadas são muito difíceis de alcançar. A descarbonização plena até 2050, muitas empresas têm como objetivo atingir essa meta em 2030, 2040. É o caso até da própria empresa que eu represento, a Breezer. O respeito pela biodiversidade e a proteção da natureza são metas que estão calendarizadas, quantificadas e que partem de pressupostos muito exigentes para as empresas. E muitos iguais a empresas, nomeadamente nas economias mais desenvolvidas, que puseram estas metas, estes objetivos como prioritários na sua atuação já há alguns anos e, portanto, estão muito confiantes de poderem cumprir até 2030 com os vários objetivos que estão estabelecidos. Há outras áreas do mundo, nomeadamente menos desenvolvidas, que têm mais dificuldade em compatibilizar crescimento e desenvolvimento económico com, ao mesmo tempo, o cumprimento destas metas exigentes, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. O mundo é muito diverso, é muito desigual e nós temos, para podermos ser úteis e construtivos, temos no BCSD de nos concentrar na realidade portuguesa, que é uma realidade que está a evoluir positivamente, na direção certa, embora nem sempre, em todas as matérias, à velocidade que seria desejável. Que matérias é que estão a ser mais difícil avançar? Que está a ser mais difícil avançar? Bom, se olharmos para a diversidade de objetivos de desenvolvimento sustentável que temos, nós somos ainda uma sociedade muito desigual e que tem ainda bolsas de pobreza que é importante vencer. Estamos a cumprir os nossos objetivos de descarbonização da economia, mas acompanhando aquilo que está a acontecer na Europa, mas há ainda setores da nossa economia, nomeadamente ao nível da mobilidade, da transição elétrica, que me preocupam. 28% das emissões de dióxido de carbono em Portugal estão relacionadas com a mobilidade. E este é um tema onde ainda há muito por fazer ao nível das políticas públicas para se poder fazer a transição para modos de mobilidade mais sustentáveis, modos de mobilidade mais elétricos, seja no automóvel ou noutras formas de mobilidade, como é o caso da ferrovia e dos comboios. Do ponto de vista social, Portugal é um país típico da Europa do Sul e, portanto, também nesta matéria, ao nível da participação das mulheres na vida das empresas, nomeadamente em posições de poder,
ou a participação de mulheres na vida política, nós temos seguramente gaps importantes para superar. Eu acho que Portugal seria um país mais equilibrado, mais justo e se calhar com menos crises se tivéssemos mais mulheres em posições de poder político e poder empresarial. Gostaria de voltar aí mais tarde à questão da governança e do poder político. Agora aproveitaria que mencionou a necessidade de políticas públicas que incentivem a mobilidade, a transformação da mobilidade, e perguntar-lhe que uma das medidas associadas à sustentabilidade que foi apresentada pelo Governo foi o aumento do IUC. Acabou por cair, mas de qualquer maneira gostava de lhe perguntar o que é que pensa desta medida, se era uma medida que fazia sentido manter ou cair foi mesmo uma boa solução. Houve um consenso no Parlamento, por diferentes motivações, para eliminar essa medida. Portanto, eu não creio que valha a pena eu investir muito tempo numa medida que já não vai para a frente e que todos os partidos excluíram da aprovação final. Eu diria o seguinte, de uma forma mais genérica, que do meu ponto de vista faz sentido substituir formas tradicionais de tributação, nomeadamente aquelas que penalizam a criação de riqueza, os lucros, o trabalho, por associar mais a fiscalidade ao contributo negativo que as empresas ou as pessoas dão do ponto de vista ambiental. Do meu ponto de vista, a lógica taxativa em Portugal está muito orientada para a criação de riqueza, para quem tem sucesso profissional. Temos sistemas que penalizam muito e de forma muito progressiva os rendimentos do trabalho. Somos um dos poucos países do mundo que tem um sistema progressivo de impostos sobre as empresas. Mais uma vez, quanto maior sucesso, mais impostos pagas. Eu creio que esta lógica é uma lógica que penaliza o mérito, penaliza o sucesso, penaliza a criação de riqueza, que é fundamental em qualquer sociedade desenvolvida, e eu seria muito favorável a que este tipo de lógica fosse substituída por outra lógica. A lógica que penaliza fiscalmente empresas que têm um impacto negativo na sociedade, nomeadamente ambiental. E, portanto, tudo aquilo que seja substituir, mas eu falo mesmo de substituir, não é de acrescentar. Certo. Substituir impostos sobre o trabalho ou impostos sobre a criação de riqueza por impostos que tenham uma lógica ambiental sustentável, nomeadamente ao nível das emissões de dióxido de carbono ou outro, eu creio que é um caminho interessante. Substituir fiscalidade sobre o trabalho, fiscalidade sobre os lucros, por fiscalidade verde. Então, neste caso, até seria uma medida que à partida apoiaria, apesar de ter... Não vou pronunciar sobre essa medida específica, porque é uma micromedida e que, tendo, ponho eu, uma lógica de proteção do ambiente, também é verdade que acabava por penalizar aquelas pessoas com carros mais antigos, independentemente do seu rendimento. E, portanto, é uma medida que morreu, francamente. Não é minha vocação investir tempo em comentar medidas que já foram abandonadas até pelos seus próprios proponentes. Entendi. Passando agora a outro assunto, mas também ligado ao que ainda agora esteve a falar, além do presidente da BCSD, lidera a Brisa, cuja atividade principal é de difícil descarbonização. E então queria perguntar como se casam as duas funções de líder deste Conselho para o Desenvolvimento Sustentável e de uma empresa que a descarbonização será um desafio, como para a maior parte, mas que tem uma atividade particularmente desafiante. Isso não acaba por existir também algum conflito de interesses? Não, é um conflito aparente. Vamos lá ver. Primeiro, a mobilidade é um elemento fundamental na felicidade das pessoas. Se há coisa que o Covid
demonstrou é que pessoas fechadas em casa, mesmo que a trabalhar, não são pessoas felizes. Faz parte da felicidade das pessoas. Quase todos os projetos de felicidade individuais das pessoas e das famílias poderem mover-se, poderem mexer-se. Mesmo quando têm a hipótese de trabalhar em casa, as pessoas saem de casa para fazer diversas coisas. E, portanto, a mobilidade faz parte da noção moderna e feliz das pessoas viverem. Portanto, o fundamental é assegurar que essa mobilidade é feita, acontece da forma mais sustentável possível. Duas notas relativamente à Brisa. A Brisa, desde 2010, já reduziu as suas emissões de dióxido de carbono, fruto da sua atividade direta, em mais de 40%. E temos um compromisso de chegar a 2030, repare, daqui a 7 anos, com uma redução adicional de 60%. Isto significa que em 2030 a Brisa terá reduzido as suas emissões diretas de dióxido de carbono em mais de 2/3 face a 2010. A mesma realidade, a mesma empresa, com aliás muito maior atividade, mais pessoas, a servir muito mais clientes e a despender 1/3 do carbono, a emitir 1/3 do carbono que emitia em 2010. Em 2040 seremos neutros do ponto de vista de emissões de dióxido de carbono. Portanto, a Brisa em si mesmo, eu creio que é um bom exemplo de como uma empresa agarra este desafio da transição e o concretiza com projetos concretos e apresenta resultados. Mas, para além disso, nós estamos muito preocupados com a transição elétrica dos nossos clientes. Nós entendemos que é muito importante que os automóveis evoluam rapidamente do modo de, digamos, dependência de combustíveis fósseis para a mobilidade elétrica. Por isso dotamos as nossas autoestradas, todas as nossas áreas de serviço, de supercarregadores elétricos que permitem às pessoas, sem qualquer tipo de ansiedade, viajar nas nossas autoestradas, parando a cada 80 km, se quiserem, para carregar o seu automóvel num curto espaço de tempo, 15, 20 minutos. E desafiamos as autoridades públicas a fazerem o mesmo em todas as áreas de serviço. Porque o grande problema que existe hoje em Portugal para a massificação da utilização dos automóveis elétricos é as pessoas não encontrarem carregadores elétricos fora das cidades ou fora das autoestradas da Brisa. Se nós fôssemos mais lestos, mais rápidos, a fazer a transição da diretiva europeia, que preconiza que em cada área de serviço, aquelas que nós usamos para pôr gasolina ou gasóleo nos nossos automóveis antigos, passarem a ter também carregadores elétricos, formos lestos a fazer essa transição, eu tenho a certeza que as pessoas terão muito maior incentivo para poderem adquirir carros 100% elétricos. Só 2% do nosso parque automóvel neste momento é que é 100% elétrico. E, portanto, é preciso criar um conjunto de estímulos públicos que passam por maior densidade de carregadores elétricos, nomeadamente aproveitando a infraestrutura que já está criada das áreas de serviço. Porventura, permitir incentivos fiscais mais agressivos ao abate de carros antigos e à compra de carros elétricos. Portanto, uma medida pela positiva, que aliás está incluída neste Orçamento de Estado. E está adequada as dimensões? Não sei as dimensões, não sei precisar se as dimensões são adequadas. É normal que eu diga que seria sempre desejável que os incentivos fossem maiores, mas, tanto quanto eu vi da proposta que foi aprovada na Generalidade, há um incentivo para abate, não está quantificado o incentivo para a compra de carros elétricos. Portanto, falta esta segunda parte. As pessoas abatem os seus carros e o incentivo, aliás, não está só direcionado para carros elétricos. Devia estar. Está direcionado para a compra de carros novos, podem não ser necessariamente carros elétricos. Portanto, um conjunto de políticas públicas que permitisse aos automóveis elétricos ter facilidades
no parking das grandes cidades. Permitisse, eventualmente, aos automóveis elétricos poderem circular por vias rápidas nas grandes cidades. Permitissem aos automóveis elétricos terem maior incentivo à sua aquisição. E, por outro lado, fácil e rápido acesso a carregadores elétricos em qualquer parte do país ajudaria ao acelerar desta transição elétrica, que é fundamental para a descarbonização. E a Brisa tem estado na vanguarda deste tipo de políticas naquilo que é a sua esfera de atuação. Nesse caso, passava também para uma questão diferente, que é a sua percepção sobre se as empresas estarão a retrair-se em relação aos seus investimentos e planos mesmo de sustentabilidade, tendo em conta a conjuntura atual de a subida das taxas de juros, a crescente inflação, tem afetado, sente que perderam algum ritmo neste caminho? É difícil falar na generalidade. Eu diria que, obviamente, um contexto de altas taxas de juros e de estagnação económica é um contexto mais exigente e difícil para as empresas em termos de investimento. Quanto menor for a taxa de juros, maior é o investimento. Isto está nas regras, mais barato é o dinheiro, mais fácil é uma empresa financiar-se. E por isso o contexto que estamos a viver neste momento, com taxas de juros já bastante agressivas e com alguma estagnação económica, o PIB não cresceu nos últimos 2 trimestres, é um contexto mais exigente. Ainda assim, Portugal vai crescer em termos homólogos, mais 2% em 2023. Preocupa qualquer pessoa responsável que esteja ligada às empresas a incerteza política e esta crise nos trouxe, e uma crise que ninguém podia prever ainda há poucas semanas. Portanto, vivemos numa conjuntura extremamente incerta, extremamente difícil, que não beneficia a economia. Isso é evidente que não beneficia as decisões das empresas. E se trai mesmo em termos de investimento? Tem notado essa consequência? É cedo para falar. Na Brisa, seguramente não. Na Brisa, nós estamos a ter um bom ano 2023 e mantivemos os nossos compromissos de investimento de acordo com o plano estratégico que aprovámos há pouco tempo. Mas é evidente que este momento de altas taxas de juros, alguma estagnação económica, ou pelo menos desaceleração do crescimento que estávamos a ter, e incerteza política, um ambiente político ainda por cima muito conflituoso, assusta as empresas. Ia perguntar, especialmente em relação a 2 setores ligados à sustentabilidade, a área do hidrogênio verde e do lítio, se tem alguma percepção de que sejam especialmente afetados por esta crise política, embora seja de facto cedo. Não são áreas que eu me sinto à vontade para falar, porque não acompanho de perto. A Brisa não tem investimentos nestas áreas. Sim. Aquilo que sei, nomeadamente aquilo que diz respeito ao cluster elétrico, exploração do lítio que temos, produção de baterias, produção de automóveis elétricos em Portugal, acho que é altamente desejável que estes investimentos se concretizem e não sejam prejudicados por estas notícias de que vamos tomando conhecimento nos últimos dias. Mas está apreensivo? Estou expectante. Penso que é muito importante para Portugal ter um cluster elétrico com os recursos que temos e as capacidades que temos. Acho que é muito importante ativar este cluster de forma obviamente responsável e sustentável, mas do ponto de vista económico é um conjunto de ativos que eu acho que faz todo o sentido Portugal explorar e explorar em tempo. Entendo. As entidades públicas, voltamos então à questão da governança, as entidades públicas como o governo precisam de melhores mecanismos de governança? É muito difícil falar no abstrato. Eu já não sou governante há muitos anos e estou completamente focado na minha vida empresarial. Acho que as empresas, de uma forma geral, têm feito um esforço
muito significativo para adotarem modelos de governação que respondam melhor à complexidade de stakeholders a que têm que atender, modelos de governação mais transparentes e mais exigentes. E há uma preocupação muito grande, acho eu, também é revelado num estudo que fizemos recentemente no BCSD, para termos modelos de governação mais inclusivos e diversos. Hoje, Portugal ainda tem um gap importante naquilo que diz respeito à diversidade e à paridade de género na gestão das empresas portuguesas. Diz o estudo que fizemos no BCSD que cerca de metade da população das empresas são mulheres. Portanto, há uma participação muito ativa das mulheres na vida das empresas. Ainda bem que assim é, porque há outros países onde nem isso acontece. Mas depois há dois gaps importantes que continuam a existir. Um é o gap promocional. Quando chega a hora das promoções, apesar das mulheres serem metade da força de trabalho, só cerca de 35% das promoções atingem mulheres. Portanto, as mulheres são preteridas. De explorar isso mais a fundo, porque é uma questão bastante relevante, só antes de passar essa parte mais empresarial, perguntar-lhe também diretamente se então, tendo em conta que as empresas vê um caminho interessante em termos de governança, se considera também à luz dos acontecimentos políticos recentes que o Estado poderia aprender com as práticas de governança das empresas. Devia. Uma questão. Creio, quer dizer, eu não gostaria de dar lições nem fazer comentários com base na crise que estamos a viver, porque ela é muito incerta, somos surpreendidos com notícias diferentes todos os dias, às vezes várias vezes durante o mesmo dia. Portanto, a única coisa que eu desejo e espero, enquanto cidadão português, é que o debate político na próxima campanha eleitoral seja centrado nas preocupações, naquilo que preocupa os portugueses, nas propostas políticas para melhorar a qualidade de vida dos portugueses e a competitividade das empresas que investem e trabalham em Portugal. Acho que é fundamental que o debate político esteja centrado naquilo que importa aos portugueses e que do próximo ato eleitoral saiam, podem ser diferentes, mas que saia uma maioria política estável e previsível. Esse é o único desejo que eu tenho. Não me sinto em condições de fazer recomendações específicas aos políticos ou à classe política portuguesa com base nas notícias que têm vindo a lume nas últimas semanas. Mesmo passando então essas notícias à frente, porque é uma situação muito específica, de qualquer maneira considera que um Estado portanto, independentemente dos acontecimentos recentes, deveria ter mais maturidade em termos de governança, mais mecanismos, por exemplo, Paulo Macedo, que gera a Caixa Geral de Depósitos, falou que o fit and proper da banca poderia ser útil aplicar de alguma maneira ao setor público. E então era mais nesse sentido se estamos a precisar da mesma maneira que as empresas estão a investir em governança, se o setor público, o Estado em si também, deveria fazer mais esse caminho. Olha, o que eu gostaria é que o Estado e a governação, nomeadamente quando estamos a falar de investimento, economia, fosse sobretudo um Estado mais simples. E acho que muitos dos problemas que estamos a viver talvez pudessem ter sido evitados se tivesse apostado num Estado com uma relação mais simples com as empresas. Menos administrativo, menos burocrático. Às vezes
há muitos anos, o político português dizia que tinha a sensação que em Portugal se criavam dificuldades para depois se venderem facilidades. E por isso eu penso que uma boa parte da solução para os problemas que temos, do ponto de vista de concretização de investimento, de rapidez de investimentos, de atração de investimento, passa por termos regras mais simples, menos burocratizadas, e eu diria que esse é, a par do tema fiscal, talvez o tema que importaria mais importar das boas práticas empresariais. As boas empresas, as empresas mais competitivas, normalmente têm sistemas de governação diversos, transparentes e processos de decisão simples, onde a burocracia normalmente não floresce. Já é um paralelo bastante interessante. Passaria então à questão que também estava a introduzir, que é o estudo que desenvolveram sobre diversidade, equidade e inclusão nas empresas portuguesas. Este ano, Portugal ficou pior classificado, desceu cerca de 3 posições, foram 3 posições no ranking do World Economic Forum, em termos de igualdade de género. E então queria perguntar muito diretamente o que está a correr mal, porque estamos todos a falar de fomentar a igualdade de género e, no entanto, pelo menos em termos comparativos, estamos a classificar pior. Eu diria que também é preciso adotar uma postura, quiser, construtiva sobre esta matéria. São 170 países, Portugal está na 32ª posição. Estamos quadrados dentro dos 30, 40 países desenvolvidos com melhor posição e onde as políticas de igualdade são mais respeitadas. Dito isto, eu acho que precisamos de maior ambição, porque temos uma participação das mulheres paritária em universos culturais, em universos sociais e depois claramente deficitária quando se trata de posições de poder no mundo político e no mundo empresarial. Só cerca de 25% das funções de topo empresarial são ocupadas por mulheres. Só 14% dos CEOs portugueses são mulheres. Este estudo vem aprofundar estas análises num universo rico de 73 empresas que contemplam 96 mil colaboradores. Portanto, é uma amostra expressiva, significativa. Um universo mais construído por grandes empresas do que pequenas e médias empresas, mas ainda assim bastante equilibrado. As grandes empresas são cerca de 50% da amostra. Duas conclusões, do meu ponto de vista, fundamentais em termos de resultado. Apesar de metade da população das empresas ser mulher, só 1/3 das promoções abrangem mulheres. Portanto, as mulheres são discriminadas nas promoções e têm iguais qualificações. Qualificações não são uma desculpa. Os homens são mais promovidos que as mulheres. A sociedade empresarial portuguesa promove mais homens do que mulheres, mesmo em 2023. Não estou a falar da realidade dos meus pais ou dos meus avós. Nessa altura, se calhar as mulheres, muitas delas nem sequer podiam trabalhar, ainda que o quisessem. E, portanto, isto é um gap que merece reflexão. Preciso perceber porque é que as mulheres são menos promovidas do que os homens e depois, naturalmente, se são menos promovidas, chegam a funções diretivas ou de administração menos mulheres do que homens. Esta é uma tendência que é preciso, do meu ponto de vista, primeiro, analisar caso a caso, empresa a empresa, ganhar consciência dela e depois traçar metas. Nós, na Brisa, definimos objetivos muito concretos para que, o mais tardar em 2028,
o número de mulheres que temos em funções de direção esteja completamente equilibrado com o número de mulheres que temos nas empresas. A percentagem, o rácio. E estamos a trabalhar de forma muito orientada para cumprir este objetivo. Bem, outro tema que merece também reflexão. Antes, se calhar, de passar para o tema, perguntava-lhe só, mas o que é que pensa que justifica esse comportamento? Disse que precisamos de refletir sobre o assunto. Um dos motivos mais apontados geralmente é a maternidade, que distingue homens e mulheres. Será sobretudo isso? Existem outros fatores relevantes para haver essa... Eu penso que existem 2 fatores. Um é esse, a maternidade. Isso está estudado, aliás, o Prémio Nobel de Economia este ano foi atribuído a cientista, uma economista, que estudou este tema em várias sociedades e chegou à conclusão que, de facto, a maternidade, de uma forma geral, acaba por ser um fator, às vezes um pretexto, para as mulheres ficarem para trás em termos de carreira. As sociedades mais competitivas e com melhores empresas e melhor governação são aquelas que ultrapassaram este tema, nomeadamente as sociedades, por exemplo, do norte da Europa, escandinava, onde a parentalidade é comparada à maternidade até nos tempos de licença para que os homens possam ter exatamente as mesmas condições que as mulheres têm em termos de apoiar a maternidade ou a parentalidade. Em alguns casos até é obrigatório aos homens fazerem o tempo da parentalidade. Portanto, aí há, eu diria, um caminho a fazer-se no sentido de que as mulheres não tenham de ser prejudicadas profissionalmente quando são mães. E é, ainda por cima, uma condição que beneficia toda a sociedade, não é? Porque nós precisamos de famílias com filhos. Precisamos de assegurar a taxa de fecundidade que permita a renovação das nossas sociedades. Portanto, esse é um tema. Mas eu diria que, para além desse tema, se calhar há muitos conceitos ainda culturais vigentes na sociedade portuguesa que levam a que o mundo dos homens escolha mais homens do que mulheres quando se trata de sucessão. Não sei se reparou até, do ponto de vista político, nós nunca tivemos uma Presidente da República. Nós, só por escassos 100 dias, tivemos uma Primeira-Ministra. Em muitos Presidentes da Assembleia da República, só um foi mulher. E agora está-se a discutir a liderança do Partido Socialista. Não há mulheres candidatas à liderança do Partido Socialista. Nenhuma mulher foi apontada pelo Dr. António Costa como potencial sucessora daqueles governos que poderiam eventualmente substituir este ato eleitoral. Só constavam homens da lista que foi apresentada à comunicação social de possíveis sucessores do Dr. António Costa. Portanto, de facto, culturalmente, nós continuamos a ser uma sociedade pouco aberta à participação da mulher em posições de poder, seja nas empresas ou na política. E é preciso ter consciência disto para inverter este processo. Mas considera que tem consequências negativas? Que consequências negativas é que pode ter esse ato que existe entre as oportunidades que são dadas aos homens, neste caso na política, e às mulheres? Se a larguíssima maioria de funções, poder maior político ou empresarial é ocupada por homens, a probabilidade é que os homens foram homens. A probabilidade maior. Não havia uma única mulher naquela lista apresentada pelo Dr. António Costa de possíveis sucessores sem eleições. E eu acredito genuinamente, por experiência própria,
que conselhos de administração onde a paridade é mais respeitada são conselhos de administração mais competentes, onde as decisões são tomadas com maior consciência da diversidade das posições. São conselhos de administração menos cinzentos, se quiser. E o cinzentismo, a falta de diversidade, não conduz, regra geral, a melhores decisões. As empresas mais competitivas são as empresas onde a paridade de género e a diversidade e a inclusão é mais respeitada. Eu acredito que se tivéssemos um mundo onde a participação das mulheres no topo das decisões políticas fosse mais observada, provavelmente teríamos um mundo melhor, um mundo com menos guerras, um mundo com menos exibicionismos alfa a conduzirem-nos muitas vezes para crises e para guerras que o universo das mulheres seguramente dispensaria. Se já existe esse conhecimento dos benefícios de ter mulheres em papéis de liderança e em discussões dessa grandeza, então o que é que falta? O que é que se pode fazer para atuar nessa parte que é cultural? Pois, mudar uma cultura não há nenhuma bimbi que muda a cultura de um país em meia dúzia de anos. Mas a primeira, eu acho que temos feito um caminho importante ao longo das últimas décadas, que isto era muito pior quando não vivíamos em democracia. É bom ter consciência disso. Há muitas sociedades onde as mulheres não têm uma vida profissional como têm em Portugal. Agora, é preciso, primeiro, ganhar consciência da realidade. Depois, em função da realidade, e a realidade é diferente em cada empresa, estabelecer objetivos. Se não se estabelecerem objetivos e esses objetivos não assumirem a força de compromisso, a realidade demora mais tempo a mudar, não é? E portanto, é depois preciso perseguir esses objetivos de forma a que tenhamos uma realidade diferente dentro de 10 anos. E depois eu acho que as próprias mulheres precisam de se organizar para alterar estas coisas, nomeadamente ao nível dos partidos políticos. Faz-me um bocado de impressão que as mulheres aceitem esta realidade, é de que no final do dia, por muita qualidade que tenham, quem governa os partidos, quem é candidato à liderança dos partidos, sejam quase sempre homens. Portanto, passa também pelas mulheres ter um maior sentido de exigência relativamente à sua participação na vida pública em cargos de poder, seja nas empresas ou na vida política. Vê alguma boa candidata, que considere uma boa candidata que gostasse de ver que se autopropusesse ou que fosse proposta para liderar o Partido Socialista? Não, eu não entro nas questões de discussão da sucessão partidária. Limite-me a constatar o óbvio. Que me lembre só 2 partidos, enfim, o PSD também teve uma líder mulher durante um tempo. Recentemente tiveram líderes no feminino, não é? Ainda tem, o Bloco de Esquerda. No Partido Socialista, que é um partido crítico da nossa sociedade democrática, nunca a função de liderança foi ocupada por uma mulher, nem creio que alguma vez tenha havido uma candidata a secretária-geral do Partido Socialista, isto apesar da enorme qualidade de militantes socialistas que existe no Partido Socialista. E, portanto, é preciso ganhar consciência do que é assim, porque é que no final do dia nós somos um país que nas funções-chave, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidência da Assembleia da República, com uma honrosa exceção, somos basicamente um país onde nas funções críticas, nas funções de maior poder político, estão basicamente homens. E nas empresas também há exceções,
há grandes empresas que são lideradas e bem lideradas por grandes mulheres, mas a presença de mulheres em funções de topo também é mais uma exceção do que a regra em Portugal. Portanto, é preciso ganhar consciência, não é? Para depois percebermos o que é que temos de fazer para alterar a realidade. Eu acho que seria desejável, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, pudéssemos olhar para trás e pudéssemos perceber que tivemos mais mulheres na liderança de empresas e na liderança política. Falou que, no caso das empresas, por exemplo, é reconhecido que a paridade é desejável. No caso da Brisa, por exemplo, o objetivo é chegar aos 33% de representação em cargos de topo até 2025. Cargos de chefia, não necessariamente topo. Isto porque está em linha com o número de mulheres na força de trabalho. Perguntava-lhe, de qualquer forma, por que não a paridade? Não, o que nós estabelecemos foi um rácio que tenha a ver com o número de mulheres que estão na empresa. Por razões diversas, e nós respeitamos as escolhas das pessoas que se candidatam para trabalhar na Brisa. Por razões diversas, só cerca de 35% da nossa força trabalhadora são mulheres. Depende um bocadinho dos universos. Nos universos da comunicação, do marketing, das empresas tecnológicas ou até nas áreas de serviço, a presença de mulheres é maior. E, portanto, o que nós estabelecemos é nós não devemos ter um bias. Se temos 35% ou 40% de mulheres a trabalhar na Brisa, pelo menos 40% das funções de chefia e das funções de quadro de dirigentes deveriam ser ocupados por mulheres. Devia estar equilibrado o rácio. E, portanto, foi assim que estabelecemos o objetivo, de forma a que não exista um bias relativamente a nenhum dos géneros. Também falou que realmente é 35% da força de trabalho que são mulheres. Uma das conclusões do vosso estudo é que no nível de entrada também a maioria das novas contratações, no total das empresas e não na Brisa em particular, são de homens. Portanto, os homens ainda estão em maioria na entrada das empresas. Existe, sabendo que a Brisa trabalha num setor que possivelmente ainda são funções mais ligadas ao sexo masculino, de engenharias e etc. De qualquer forma, perguntava-lhe se tem atuado nesta base, nas novas contratações, de forma a subir o número de mulheres que têm na empresa. Nós não fazemos qualquer discriminação na contratação de pessoas na Brisa. A prova está em que este mix tem vindo a ser alterado e corrigido ao longo do tempo. Agora, também há funções onde temos mais candidatos homens do que mulheres. Funções de assistência na estrada, de engenharia, manutenção, de obras. Faz parte da nossa vocação obrigar mulheres a candidatar a essas funções que estão menos interessadas em desempenhar. Mas naquilo que é o universo das outras empresas, áreas de serviço, empresas de tecnologia, Via Verde, A2B, já existe um muito maior equilíbrio de género. Eu diria que o número total tem esse bias por antiguidade, porque há 50 anos era um bocadinho diferente do que é agora, há 30. Em segundo lugar, porque temos funções, nomeadamente ao nível de assistência em viagem, engenharia, naquilo que é Brisa, autoestradas, tem um pendor ou tem um interesse mais demonstrado pelo género masculino do que pelo género feminino. Mas posso-lhe garantir que nós não fazemos qualquer tipo de discriminação relativamente às candidaturas que surgem para cada uma das funções que temos de preencher na Brisa. Discriminação não era tanto nesse sentido, era formas de contrariar essa tendência. Em tudo aquilo que é o universo mais tecnológico da Brisa, ou em áreas de comunicação ou de corporate center, nós temos hoje já um grande equilíbrio de género
entre funções masculinas e femininas. E estamos a caminhar também para esse equilíbrio ao nível de funções de chefia e espero que dentro de 4 ou 5 anos ao nível de funções diretivas. E para finalizar, temos falado sobretudo de paridade de género, no entanto, as questões da diversidade e inclusão também englobam... Mas eu tenho que falar ainda do outro gap. Eu disse que havia 2 gaps que tínhamos concluído neste estudo. Um tem a ver com a progressão das mulheres na carreira. Onde existe um gap de cerca de 10 pontos. Portanto, nós temos, digamos, 46, 47% das pessoas que trabalham nas empresas que foram alvo deste estudo são mulheres, e depois só 35, 34 é que são mulheres quando se fala de promoções. O outro é o gap do pagamento. Ainda não estamos numa situação de total paridade em termos de pagamento. Nós chegamos à conclusão que, dependendo do nível de responsabilidade, existe ainda um gap pay, de salário, que vai de 5% a 20%. De 5% a 20%. Para igual função, nem sempre é verdade que exista igual pagamento no universo do estudo. As diferenças já não são como eram há 30 ou 40 anos, mas existem diferenças, dependendo das funções, de 5% até 20%. E, portanto, também é preciso ter consciência destas situações, identificá-las e corrigi-las no tempo. Portanto, há 2 gaps. O gap da progressão na carreira e o gap do pagamento do salário. E eu penso que estas 2 conclusões são interessantes, não tanto para nos penalizarmos, mas porque, ganhando consciência e objetividade nestes gaps, nós podemos agora trabalhar com as empresas no sentido de, no BCSD, ajudarmos as empresas a corrigirem estes gaps. É difícil nivelar salários consoante as tarefas? Do ponto de vista factual, aquilo que nós constatamos é que todas as empresas que fazem parte deste estudo defendem a paridade salarial para igual função. Igual função deve ter igual salário. Na realidade, por fatores que agora nós vamos ter de aprofundar, verificamos que ainda existem, para iguais funções, gaps que vão de 5% a 20%, dependendo do tipo de função. Isto precisa agora de ser mais estudado em profundidade pelos nossos técnicos do BCST, pela nossa equipa e pela Ernst & Young, que fez este estudo, para depois podermos trabalhar no ultrapassar destas situações nas empresas onde ainda possa existir. Terminava então por lhe perguntar, além desta questão da igualdade de género, se outras questões que cabem dentro da inclusão e da diversidade, pessoas com deficiência, comunidade LGBT, etc., se também estão no radar das empresas ou se para já estão se calhar mais em segundo plano em relação a estas questões que acabámos de discutir. No trabalho que fizemos também abordámos esse tema. Cerca de 2% do universo das pessoas que trabalham nesta amostra são deficientes. E portanto, é possível agora também perceber tipo de realidade e dificuldades é que estas pessoas têm nas empresas onde trabalham e que políticas é que estão a ser seguidas nas empresas para que estas pessoas possam ter oportunidades de trabalho, que é o principal drama do universo de pessoas portadoras deficientes e às vezes terem acesso a um trabalho, e como é que depois essas pessoas podem trabalhar e progredir nas empresas onde dão trabalho. E também constatamos que para um universo que não é despiciente, cerca de 4 a 5% da amostra que trabalhar, os temas LGBT são temas relevantes e identificados neste estudo. É verdade o que diz. O estudo está mais direcionado para apresentar resultado ao nível daquilo que é a paridade de género, homens e mulheres. É, aliás, aí que temos uma amostra que nos permite tirar mais conclusões, porque amostras muito pequenas depois podem
podem não ser expressivas em termos das conclusões, mas também é verdade que o estudo abrange aquilo que é o grupo de pessoas deficientes e o grupo que se identifica com preocupações LGBT. Também está na agenda das empresas. Este é um primeiro estudo. Este é um primeiro estudo que procura fazer um diagnóstico da situação. A mim não me compete definir em termos genéricos, porque eu sou presidente da direção do BCSD, o que é que está na agenda da empresa A, B, C ou D. Mas o tema geral da paridade do género e o tema social foi uma nova valência e uma nova prioridade que nós acrescentamos à área central, ou que tinha sido central, das preocupações do BCSD nos primeiros 20 anos, que é a área da sustentabilidade ambiental. Agora, com este estudo, com este diagnóstico, que em primeiro lugar tem de ser partilhado com os membros do BCSD, essa vai ser a nossa preocupação a partir de dezembro, estamos em condições de definir prioridades de atuação para as empresas do BCSD. Mas para isso temos que, em primeiro lugar, partilhar essas conclusões com os nossos associados e definir com os nossos associados aquilo que para eles é prioritário trabalhar nos próximos anos. Muito bem, agradeço-lhe bastante o seu tempo. Dou assim por terminada a entrevista, obrigada. E obrigado também a quem esteve a assistir à entrevista. Até breve.